Boa noite. A número legal, eu, Janete Rocha Pietá, presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, dou início a essa audiência pública intitulada Mulheres e Educação, Desafios do Tempo Presente, realizada pela Comissão Permanente de Defesa dos Direitos das Mulheres. Essa audiência tem como objetivo promover amplo diálogo sobre os desafios enfrentados por mulheres no campo educacional, tanto em sua condição de alunas, professoras, gestoras, quanto ao impacto da educação na construção da igualdade de gênero. Agradecemos a presença das autoridades, professores, convidados, especialistas, lideranças comunitárias, entidades da sociedade civil, imprensa e munícipe. Nesse momento, eu vou dar início compondo a mesa. Eu vou chamar o senhor Will Baldassi, assessor da vereadora Carlinda, que está a caminho, pode vir, Will, representando aqui enquanto ela chega. Vou chamar... Isso, palmas. Vou chamar a professora Sirlene Maciel, co-deputada da bancada feminista da LESP, professora do Centro Paulista Souza e mestra em estudos literários pela Unesp, FCLAR. Vou chamar agora a professora e doutora Elaine Lourenço, diretora da Unifesp, Campus Guarulhos, e doutora em História Social pela USP e professora do Departamento de História da Unifesp Guarulhos. Vou chamar agora a professora Verusca de Sales Azevedo, doutora em História Social pela PUC São Paulo, mestre em História de Cultura Política pela Unifesp Franca, bacharel em Licenciatura em História pela Unesp Franca, professora de História da Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo, coordenadora do Cursinho Popular Antirracista Uniafro, Mabel Assis, idealizadora do projeto Enegrecendo Brinquedoteca na Faculdade de Pedagogia UNG Guarulhos, em 2017. Quero chamar também a professora Solange da Cruz, socióloga e professora da Rede Municipal Estadual de Ensino. Chamarei agora o professor e vereador Alexandre Santana, servidor de ensino, supervisor de ensino da Prefeitura de Guarulhos, professor de graduação e pós-graduação e ex-professor da Rede Pública Estadual e Municipal de São Paulo, atua também como vereador suplente em Guarulhos, com uma trajetória marcada pela defesa da educação pública de qualidade para todos. E, finalmente, chamo o professor Marcos Manuel dos Santos, diretor de Escola de Educação Infantil da cidade de São Paulo e membro da Frente Popular e Democrática em Defesa da Escola Pública e da Frente de Educação em São Paulo. Palmas. Eu vou dar agora um aviso. Vocês estão vendo ali a Elaine? Ela é do cerimonial. E as pessoas que quiserem falar, todos que estão na mesa falarão por até 7 minutos. Por até, né? Mas as pessoas que quiserem falar,
está ali. Quando a mesa terminar de falar, encerraremos a abertura. Eu estou avisando assim para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Quem estiver assistindo de casa poderá dirigir suas perguntas através da plataforma E-Democracia até o final das falas dos convidados. Senhoras e senhores, jovens, alunos do Cursinho Mabel, boa noite a todas, a todos os professores, as professoras, os mestres e as mestras, mulheres e homens presentes. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta Casa de Lei, espaço de diálogo e de construção coletiva. É uma alegria presidir essa audiência pública construída a várias mãos. Aproveito para saudar a mesa em nome da Verusca Azevedo, parceira nessa construção. O tema que nos reúne hoje é fundamental: a relação entre mulheres e educação, seus desafios no tempo presente e as perspectivas para um futuro mais justo. A educação é um pilar essencial para a emancipação e autonomia das mulheres, mas ainda enfrentamos obstáculos: desigualdade de oportunidade, sobrecarga de funções, violências simbólicas e estruturais, desvalorização da carreira docente, além das dificuldades específicas vivenciadas pelas mulheres em diferentes fases da vida. Ao pensar nessa discussão sobre mulheres e educação, sabemos que não se trata apenas de um tema simbólico ou acadêmico. É uma questão de justiça social, de direito humano e do futuro coletivo. A educação é o terreno onde se formam cidadãs e cidadãos, onde se semeia consciência crítica, igualdade de gênero e possibilidade de liberdade. Mas, para que essa semente floresça, precisamos encarar a realidade vivida pelos professores e professoras. No nosso município, as salas de aulas estão superlotadas. A média de alunos por uma turma extrapola o que qualquer metodologia pedagógica saudável suporta. Como exercer verdadeiramente uma educação de cuidados, atenção e diálogo nessas condições? Além disso, a estrutura física das escolas e dos locais de trabalho é precária. O salário incompatível com a complexidade do ofício, com o desgaste emocional e físico exigido. Diante dessa realidade, muitos acabam adoecendo. Ontem, 15 de outubro, foi o Dia dos Professores e Professoras. Saúdo a todas e a todos e me somo à luta de cada um de vocês. Ainda falando do município, eu, junto com o vereador Alexandre Santana, protocolamos o projeto de lei 392 de 2025, que institui o piso salarial municipal do magistério em Guarulhos. É uma resposta necessária à invisibilidade e à desvalorização que enfrenta dia após dia. Esperamos que este projeto ande rápido e que tenha urgência porque a educação precisa. No plano estadual, a situação não é menos dramática. Professoras e professores seguem sem valorização salarial, enfrentando salas superlotadas e falta de recursos didáticos. A sobrecarga do trabalho, o acúmulo de funções
e o adoecimento físico e mental tem se tornado rotina, reflexo de um sistema que exige muito e oferece pouco. A ausência de diálogo agrava o cenário. Mudanças são impostas de cima para baixo, sem escutar quem vive o cotidiano das escolas. Além disso, vivemos um ataque explícito à qualidade democrática da educação, com a reforma curricular imposta pelo governador Tarcísio, sem qualquer debate com quem está na linha de frente, sem ouvir os professores e professoras, nem ouvir os estudantes. Sou professora de História e conheço intimamente a importância dessa disciplina. A história nos dá memória, identidade e contexto para pensar o presente e imaginar o futuro. Censurar o ensino da história não é apenas apagar conteúdo, é atacar a possibilidade de as gerações futuras compreenderem seus direitos, suas lutas e seus sonhos. É minar a capacidade de pensar criticamente a sociedade, reconhecer quem somos e para onde queremos ir. Quando se exclui ou manipula a narrativa histórica, não se retiram apenas fatos, retiram-se sujeitos, retiram-se lutas, retiram-se identidade. E, por isso, impacta diretamente. Nós, mulheres, já carregamos invisibilidade, exclusões e silenciamento ao longo da história. Viemos aqui hoje para insistir, propor e exigir transformações. Viemos para que esse plenário seja um espaço de proposição de políticas públicas que respeitem a voz de quem ensina e de quem aprende. Políticas que priorizam a educação com entidade de gênero, com recursos e com valorização humana e salarial. Que possamos sair daqui com encaminhamentos claros. E, para nos inspirar, invoco o pensamento generoso do educador Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. A vocês, professores e professoras, mães, alunos, mulheres presentes, sem vocês, sem a dedicação que ofertam dia após dia, a sociedade não se constrói. Que essa noite seja de debate sinceros, provocações responsáveis e encaminhamentos firmes. Nosso objetivo é ouvir, refletir e propor caminhos para que a educação seja um espaço de igualdade, proteção e fortalecimento e reconhecimento do papel da mulher na sociedade. Quem estiver assistindo de casa poderá dirigir, como já falei, através da plataforma e-Democracia, até o final das falas dos convidados. E quem quiser se inscrever, vá até a Eliana, que está aqui à minha direita. Muito obrigada. Dando sequência, convidamos cada integrante da mesa de apresentar e fazer considerações iniciais, de 5 a 7 minutos. Professora Sirlene Maciel. A professora pode se dirigir ali, ou se quiser falar daqui também pode. Melhor. Né? Aí, liguei. Então, primeiramente, boa noite a todas, todos, todes. Eu quero agradecer o convite.
da professora Verusca e da vereadora Janete, né, saudar vocês. Eu acompanho o trabalho da vereadora Janete Pietá, né, um trabalho importante para a cidade, né, e saúdo muito esse evento que ela está organizando, né, justamente aqui na Semana dos Professores, né, um tema muito pertinente. Quero saudar toda a mesa, né, em nome da Verusca, saudar todas as companheiras e os companheiros que são lutadores da educação, em defesa da educação pública, e saudar todas e todos vocês que estão aqui também, né, participando desse momento importante. Quero dizer que eu sou codeputada da bancada feminista do PSOL, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e que a gente vem acompanhando, né, uma série de desmandos do governador Tarcísio, né? E, quando a gente fala de educação pública, nós estamos falando das mulheres trabalhadoras. Digo isso porque a gente tem uma profissão, eu sou professora também, né? Tenho 20 anos de magistério, e a gente tem uma profissão que é uma profissão majoritariamente feminina, justamente se a gente pegar, né, a educação básica, os primeiros anos, a alfabetização, tem mais mulheres. Conforme vai subindo, né, para a educação superior, a gente vai tendo um número menor de mulheres, né? Inclusive, se a gente pegar mulheres negras, né, no ensino superior, a gente vai ver que tem uma ínfima minoria, né? Então, essa situação é uma situação por si só já opressora, e nós deveríamos estar discutindo aqui uma forma, né, de romper com esse estado de opressão na educação, né? Promovendo mulheres, salários, carreiras. Esse seria um tema importante para o Estado de São Paulo. Mas, infelizmente, nós estamos diante, né, de um governador que foi eleito e que o primeiro passo que ele deu nesse Estado de São Paulo foi privatizar a maior companhia de água e saneamento básico da América Latina. E, nessa toada da privatização, ele foi vender na Bolsa de Valores a escola pública. E isso eu acho que é um marco histórico do ataque que a gente está vivendo. Porque, em 20 anos de magistério, ou até mesmo quando eu era aluna, eu nunca imaginei que a gente ia passar por uma cena dessa, porque nós fomos na Bolsa de Valores protestar contra um governador vendendo a escola pública, gente. Isso é muito sério. E daí eu começo a grande questão nossa, né, dos desafios que estão colocados para nós. Porque nós estamos diante de um sucateamento tão grande que hoje o professor, ou melhor, a professora, que nós somos maioria, né, ela está diante de um ataque, inclusive, à sua própria autonomia, ou a nossa própria razão de ser professores e professoras. Porque, quando a gente estuda para ser professora, a gente aprende o seguinte, que a gente vai preparar a aula, que a gente vai estudar, e que a gente vai adequar a nossa aula à realidade regional daquele aluno, daquela aluna. Porque nós temos alunos quilombolas, nós temos alunos indígenas. O Brasil é diverso, graças a Deus, né? O Brasil não é uma coisa só. As pessoas, quando você vai dar aula, você vai encontrar uma diversidade de alunos e de realidades. Mas, para o nosso governador, não existe diversidade. Existe apenas o quê? Uma coisa única, uma plataformização, uma plataforma absurda que ele implementou nas escolas, que fere o direito da autonomia do professor escolher o que ele vai ensinar, a forma como ele vai ensinar, o planejamento de aula, fere isso, e fere também a capacidade e a criticidade dos nossos alunos, o desenvolvimento da criticidade dos nossos alunos, que tem que se enfrentar
todo dia na aula, com plataformas, com dados errados, com informações equivocadas, que já foi fruto, inclusive, né, de denúncias, várias denúncias por vários parlamentares na Assembleia Legislativa, incluindo o nosso mandato. Né? Eu não vou me alongar muito, porque o tempo é curto, mas, junto com isso, a gente vê uma lógica do vigiar e punir. Nunca os professores do Estado de São Paulo foram tão assediados, tão perseguidos, né, com esse processo, inclusive, de militarização das escolas e de fechamento do noturno, e agora um tal de EJA flexível, que está sub júdice, está suspenso pelo Ministério Público, que é uma vergonha. Uma sala com 500 alunos, porque esse aluno ele só vai aparecer uma vez por mês para ter aula. E nós estamos falando de um país que nunca superou o índice de analfabetismo. E o nosso governador quer colocar um monte de gente numa sala virtual para receber educação de jovens e adultos. É sério isso? Né? E, com isso, para implementar esse EJA flexível, ele está fazendo o quê? Ele está fechando sala de aula. E, assim, eu estou envolvida em várias lutas, tá? Quero aqui falar para vocês. Inclusive, se aqui em Guarulhos tiver isso, nós vamos juntas, Janete, lutar contra o fechamento de sala do noturno, né? Porque, por exemplo, lá na Penha, em São Paulo, o Nossa Senhora da Penha, que é uma escola tradicional, que tem 25 salas, eles querem acabar com o noturno. E sábado nós vamos às ruas para lutar contra isso. Lá em Suzano, Batista Renzi, também estamos numa luta, porque eles querem tomar a escola para virar diretoria de ensino. Então, isso é no Estado inteiro. Tá? Eu só citei 2 escolas, mas é o Estado inteiro estão fechando sala. E é uma luta importante que a gente tem que empalmar contra o fechamento do noturno, porque o aluno que trabalha, ele tem direito à educação. Né? E, para concluir, eu quero deixar aqui para vocês registrados alguns projetos que nós, da bancada feminista, estamos empalmando. No Dia dos Professores, nós protocolamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei sobre o uso das plataformas, na qual a gente diz, nesse projeto, que a escola deve decidir se ela quer ou não usar a plataforma e como vai ser usada. Né? Porque nós defendemos a autonomia do conselho de escola, da comunidade escolar. Também protocolamos o projeto do abono pedagógico, porque nós somos a única profissão que a gente não pode levar o nosso filho para... Nós não podemos ir na reunião dos filhos. Quer dizer, o professor tem filho e não pode ir na reunião, porque não tem abono. Então, nós estamos propondo um abono para as professoras e professores irem à reunião dos filhos. Tá? Então, também é um projeto nosso de lei. E ontem nós conseguimos aprovar na CCJ da Assembleia Legislativa o projeto de lei contra o assédio sexual no âmbito da Secretaria Estadual da Educação. A criação de um canal de denúncias, né? Porque a gente sabe que estudantes e as próprias professoras, né, sofrem assédio sexual dentro da própria escola. Então, nós conseguimos aprovar ontem e vamos seguir nessa luta para poder encaminhar o fim do assédio sexual às mulheres no âmbito da Secretaria Estadual da Educação. Ok? Então, muito obrigada por me ouvirem e vou ouvir os demais colegas. Obrigada, gente. Obrigada. A co-deputada da bancada feminina, feminista da LESP, professora Sirlene, sim. Obrigada. Estamos juntas. E agora nós ouviremos, não se esqueça que quem quiser falar, se inscreva, né? Ouviremos agora a professora e doutora Elaine Lourenço, diretora da Unifesp, Campus Guarulhos, e doutora em História Social pela USP, professora do Departamento de História Unifesp Guarulhos. Boa noite. Boa noite. Dá para pôr o slide? Não sei se é possível. Eu também não vou usá-lo muito, porque a única tem, acho que o 1, 2, 3. Se você puder ir direto para o quarto slide, já está ótimo, o quarto slide.
Não, o anterior. É isso. Então, num primeiro momento, eu tinha preparado uma apresentação para dizer de onde eu falo, né? Mas, em síntese, eu falo da Universidade Federal de São Paulo, que é uma universidade que foi expandida nos governos do presidente Lula, nos primeiros mandatos, é uma expansão da Universidade Federal. E, nessa expansão, à época, o prefeito de Guarulhos era o Eloy Pietá, e nós inauguramos um campus em Guarulhos. Esse campus fica nos Pimentas, né? O pessoal do cursinho aqui presente conhece lá, inclusive eu tinha posto até um slide lá com tour virtual, mas quem não conhece, sugiro que entre na página da Unifesp, Campus Guarulhos, vai achar lá o nosso tour virtual. Então, eu falo a partir desse lugar, né? Falo do ensino superior que foi expandido para pessoas que nunca antes estiveram na universidade. É importante a gente lembrar que todas as universidades federais, por meio da lei de cotas aprovada no governo Dilma, 50% das vagas de ingresso das nossas vagas, são para estudantes das escolas públicas. Então, metade dos nossos ingressantes são estudantes da escola pública. E essas cotas depois estão novamente divididas em questões sociais, cotas étnico-raciais. Então, é uma universidade diversa, né? E é esse que é o nosso desafio, porque a gente pensa assim, quais são os desafios de você fazer uma universidade para todos, né? O desafio, primeiro, se a gente supera essa barreira da entrada, o outro grande desafio é o desafio de permanecer. E permanecer numa universidade que é construída e se orgulha disso, mas que está numa região que é periférica, numa região que tem dificuldade de acesso de transporte. Então, esses desafios são enfrentados cotidianamente pelos nossos estudantes, né? O desafio de se manter no curso, de conseguir superar e ter uma renda para conseguir se manter no curso. Então, a gente tem vários programas sociais que são associados ao governo federal, mas que sempre são insuficientes. Então, o primeiro grande desafio, que aí eu diria afeta também, claro, as mulheres, é a permanência. Nessa permanência, a gente tem outra questão, que é uma questão que também está muito presente no ensino médio, eu acho que alguns colegas vão falar, a companheira que me antecedeu já tocou, né, são essas questões do desafio de uma escola pública, de um lado, sucateada, né, e associe-se a isso uma desvalorização do professor. Então, de um lado, a gente está... eu quis manter esse quadro, porque ali a gente consegue ver, dos 6 cursos que nós temos no campus, 5 são de licenciatura, e aí se desdobram, né, em diferentes licenciaturas. Apenas um que é só bacharelado, que é História da Arte. E aí a gente tem um predomínio feminino, sobretudo, nos cursos de licenciatura, não necessariamente, mas no curso de pedagogia há uma tradição, né, que é uma tradição consolidada de que nas séries iniciais atuam mais as mulheres e no ensino superior atuam mais os homens. Não à toa, o salário é bastante diferente. O salário de um professor que atua nas séries iniciais e um salário do professor que atua na universidade, há um degrau bastante grande aqui, que é um degrau que também dá para ver um pouco essas questões de gênero, né? As questões do papel atribuído às mulheres. Então, e as licenciaturas, frente a esse cenário de desvalorização dos professores, a gente tem uma baixa procura, cada vez mais, inclusive é uma política nova do governo federal, de incentivo, que é o pé de meia da licenciatura, que é uma forma de buscar
que bons estudantes que tenham notas boas no Enem recebam uma bolsa para permanecer na universidade, porque o que se anuncia é um apagão de professores para os próximos anos. Então, a desvalorização da carreira é terrível. Um outro desafio que eu poderia acrescentar aqui é o desafio das mães, sobretudo as que atuam, que estudam no período noturno. No período noturno não há creche, não há uma rede, né? Ou a estudante dispõe de uma rede de proteção, ou isso inviabiliza, em alguns casos, que ela permaneça na universidade. Então, a gente tem lá um desafio também, que a gente tem um GT de mães que busca equacionar as questões, mas a gente também não tem uma política pública, inclusive, que está sendo desenhada agora, a partir de algumas universidades, para resolver isso. E, por fim, de qualquer forma, eu queria ressaltar que eu venho de uma universidade de mulheres. Isso é muito interessante. Isso não é o panorama, né, nas universidades. A Unifesp, nesse momento, ela tem a reitora, ela tem uma reitora, que é a professora Rayane, a vice-reitora, a professora Lia. À frente da nossa área de tecnologia, que também é uma área bastante masculina, nós temos a Lidiane. E no campus aqui em Guarulhos, também somos duas, eu como diretora e a professora Edna. E quem atua com a gente como diretora administrativa também é a Janete. Então, nós temos um outro olhar, a ideia de construir também, de pensar o que é uma universidade a partir desse olhar das mulheres. É um desafio que a gente enfrenta e que a gente cotidianamente constrói. Então, é basicamente isso. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço o convite, né? Sobretudo nessa semana, como disse Janete, tão importante, que é a Semana dos Professores. Eu sou uma professora que formo professores e me orgulho muito disso. Muito obrigada. Obrigada, professora doutora Elaine Lourenço. E agora vamos ouvir, por 7 minutos, a professora Verusca de Sales Azevedo. Boa noite. Bom, eu sou a Verusca, agradeço muitíssimo, né, todos que estão na mesa, principalmente no sentido daquela que fomentou, né, todo esse processo, a vereadora Janete. A gente sabe que ela veio de uma maratona, né, literalmente, e está aqui construindo essa noite tão importante conosco. Eu sou também uma das coordenadoras de um cursinho popular antirracista que funciona na universidade, né, a Universidade Federal aqui em Guarulhos, a Unifesp, e é o cursinho Uniafro Mabel Assis. E aí as outras companheiras, estudantes, né, nós saudamos também a presença de todos eles que estão aqui, porque é muito importante que essa casa se abra realmente nessa semana, sobretudo, né, para discutir um tema fundamental, não só no Estado, como aqui também no município, né? Nós sofremos de perto as políticas, a ausência, né, de políticas na área da educação. E isso impacta demais a vida de cada um de nós. Eu vi a Ercelene tocando no ponto, né, do avassalador processo de desmonte da escola pública no Estado de São Paulo. Sou professora do Estado de São Paulo, também, né, sofrendo um processo, por ser professora de História de Ciências Humanas, um processo de perseguição cruel, né? Não sou a única, mas só em Guarulhos são 4 ativistas que estão nessa vertente, né? Em São Paulo são vários e vários, porque aqui nós estamos falando, e aí precisamos relembrar um pouquinho a história, né? Vou tentar fazer isso rapidamente, porque eu estou aqui basicamente para falar da campanha Mais História. Represento como conselheira a Ampul São Paulo,
né? E essa audiência ela nasce também do que nós fizemos em agosto lá na Lesp, que foi uma audiência também pensando os caminhos que a história precisa se fortalecer para dizer em coletivo, né? Com pais, alunos, estudantes, professores e todas as pessoas da importância dessa disciplina. Então, aí eu começo lembrando um pouco aquilo que nós tivemos há 10 anos neste país, e que se reverberou hoje. Basicamente, né, nós temos aí, no estado de São Paulo, toda uma consolidação de uma política que nasceu de um atentado à democracia. E um atentado bastante forte que impacta as nossas vidas na escola, porque viramos alvo dessa perspectiva do que foi citado, inclusive, na fala da Janete, né, da retirada dos sujeitos da história. Nós vimos numa crescente histórica, né, e aí representando também o movimento negro, da Lei 10.639, que foi a materialização do movimento negro, exigindo que a história de sujeitos silenciados voltasse a existir, que sempre existiu, mas voltasse a existir enquanto gente nos currículos e na história da escola. Porque nós temos na escola básica e pública, que também é uma conquista dos trabalhadores, o direito, né, de ser representados na lousa de uma escola, e não na plataforma, né? Nós precisamos enxergar a nossa história, ler juntos livros, e o que nós vimos, né, a partir de 2016 foi exatamente um desmonte dessas conquistas. E esse desmonte começa principalmente quando, a toque de caixa, você tem uma reforma do ensino médio que vai retirando as disciplinas, sobretudo as disciplinas de ciências humanas. As disciplinas em que qualquer pessoa, de qualquer área, precisa passar, porque a gente está falando de uma sociedade. Se eu vou ser engenheiro, né, se eu vou ser aeronáutico, eu tenho que passar pela escola e, principalmente, pensar em que sociedade, para que sociedade eu estou construindo um prédio, para que sociedade eu estou, inclusive, governando. Se não é para uma sociedade de trabalhadores e de pessoas que precisam se apropriar dos bens que a sociedade produz, né? E aí nós temos, nesse momento, aquilo que hoje nós configuramos como uma guerra cultural, mas que nasce de um projeto da escola chamado Escola Sem Partido. E hoje, no estado de São Paulo, nós enxergamos a materialização desse projeto que morreu, porque ele morreu, né? Mas ele está sendo revisto hoje, né, e revivido hoje através das plataformas. E aí a gente chega no ataque cruel ao currículo e às disciplinas de ciências humanas, porque a implementação drástica da reforma do ensino médio aqui no Estado, ela fez com que um professor de uma área de filosofia, por exemplo, ele tivesse que ficar com 18 turmas, porque ele fica só com uma aula. Esse ano, o currículo de História também caiu justamente no Fundamental 2. E aí entraram empreendedorismo, itinerários formativos diversos que não condiz com aquilo que a sociedade vinha construindo enquanto direito, né, e possibilidade de um aprofundamento da democracia. Pelo contrário, vimos hoje um ataque frontal e cruel, que pode ser lido aí pela fala depois dos nossos estudantes, de como eles estão sentindo isso na pele, né? E aí você tem um ataque à filosofia, às ciências sociais como um todo e à história. Reduzir história no ensino básico é dizer que é um projeto antidemocrático, é dizer que é um projeto que tenta silenciar sujeitos e histórias que foram arrancadas, a 11.645, que traz, inclusive, né, a identidade indígena, todo um projeto daqueles indígenas que hoje são considerados aqui dentro de uma plenária, estão dentro, devido às políticas públicas, em vários e vários locais que a sociedade, e eles, né, o movimento indígena, o movimento negro, conseguiu arrancar para se fazer presente dentro da escola. E o que nós observamos no estado de São Paulo, basicamente? É que professores estão sendo perseguidos por aplicar essa lei federal, a Lei 11.645. Então, a ANPU São Paulo, que vem numa trajetória, né, a Associação Nacional de Professores de História, a Regional São Paulo, ela vem numa defesa
assim, muito pontual, né? E sem nenhum recuo do que significa você trazer para a história para dentro da sala de aula enquanto currículo, né? Enquanto disciplina e não componente curricular, que pode ser retirado a qualquer momento. Então, nós exigimos aqui, e esse abaixo-assinado está passando aí, né, para que todos vocês possam também nos apoiar, o pessoal de casa também tem como acessar, as reivindicações, que são 8, eu preciso ler aqui, né, para fortalecer a nossa defesa. E a gente traz também a campanha que é "Sem história não há democracia". A história não é uma narrativa, né? Ela é uma ciência e ela tem fatos, e esses fatos precisam ser conhecidos. Então, primeiro, né, na nossa campanha, nós trazemos o reconhecimento da história como disciplina curricular obrigatória. Ela não é um penduricalho, ela não é um componente, ela é base de formação de uma sociedade. 2, recomposição da disciplina de história e a sua carga horária. Todos os anos há, né, uma retirada, e com os itinerários, então, há professores que ficam, inclusive, sem disciplina, sem a disciplina de história para lecionar. E, sobretudo, mulheres, que é o grande mote que a gente está falando aqui. A obrigatoriedade também da exigência de diploma de licenciatura em História, considerando que os grupos privatistas adentraram a educação. Então, hoje você tem a área de Ciências Humanas, você se forma em História e você fica totalmente alheio, porque alguém pode fazer um curso rápido de 6 meses e ocupar, né, esse lugar. 4, cumprimento do piso salarial nacional e sua incorporação. Achamos muito importante, né, o projeto da Janete e do Alexandre de trazer, pontuar, né, e exigir a implementação aqui também. Revogação das resoluções 84 e 85 de 2024, que vão diminuindo a carga horária paulatinamente aqui no Estado. Respeito ao princípio constitucional da liberdade de ensinar e aprender. Foi uma luta pós-ditadura militar para que isso entrasse na LDB, né, que é a Constituição da Educação, e também na Constituição Federal. Temos o direito e a liberdade de ensinar. A nossa autonomia não pode ser revista, não é uma narrativa. Respeito ao princípio, portanto, constitucional, e o repúdio ao uso arbitrário da inteligência artificial e das plataformas digitais, porque elas têm um caminho, elas têm um dono. Por isso, gastaram R$500 bilhão em plataformas, só nesse governo estadual, nos últimos anos, nos últimos 2 anos. E a representação, por último, da AMPU São Paulo no Conselho Estadual de Educação. E, por último, é pensar que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão importante numa semana em que, infelizmente, não há nada que se comemorar. Na Semana da Educação, na Semana do Professor. E todas as vezes que nós pensamos em olhar para uma sociedade democrática, precisamos olhar como é que está a escola dessa sociedade. A quantas anda a vida do professor nessa sociedade? Então, eu termino questionando, né, qual sociedade queremos construir nesse contexto. Obrigada. Nesse momento, eu chamo a professora Solange da Cruz. Eu peço sempre o máximo 7. Todos estão passando, eu estou permitindo, mas temos também inscritos que vão falar aí do público, né? Certo? Obrigada, professora Solange. Boa noite. Quero agradecer o convite, Janete, dizer que a sua luta nos inspira, né? Agradecer os companheiros que estão aqui hoje para falar de um assunto tão importante, que é a luta das mulheres na educação, e tentar trazer aqui, nesses minutos, um pouquinho do que acontece no dia a dia da escola. Gente, falar sobre a escola, né, falar sobre os nossos desafios hoje é algo bastante complexo e intenso. Eu falo que é o seguinte, eu estou há 30 anos na educação municipal de Guarulhos e na educação estadual. É uma vida de dedicação à educação pública. Eu venho de uma família na qual a minha avó era analfabeta, minha mãe fez o 4º ano primário, não fez admissão, e eu fui a primeira a entrar numa universidade.
Mas essa não é a minha história, é a história da sociedade brasileira. Se a gente olha para os nossos avós e olha para as nossas mães, a gente vai ver que a educação no Brasil ela é tardia. O direito de estar no banco da escola, nós conquistamos com muita luta. E quando eu entrei para a carreira do magistério, nós tínhamos um desafio, o desafio de garantir qualidade. E é esse desafio que nós estamos vindo aqui denunciar, que tem sido atacado. É importante que a gente saiba que falar hoje da mulher e da educação significa dizer que nós estamos perdendo o direito à educação pública de qualidade. Os ataques são tamanhos que a gente está falando da castração de um direito. E aí eu quero remeter ao chão da escola, gente, onde eu estou todos os dias. O que as professoras passam todos os dias no chão da escola. Vale lembrar que aqui no município nós começamos um processo de privatização que eles dão um nome bonito chamado parceria público e privada para disfarçar o desmonte, que começa com as crianças mais indefesas, que são as crianças da creche, aquelas que não podem falar o que acontece com elas no período de aula. Se elas ficaram sem professor, se a sala estava lotada, se elas conseguiram não ser atendidas. Nesse processo de desmonte e de privatização, ele foi tamanho, e a ideologia que o permeava era tão dramática, que deixou professoras concursadas sem sala de aula, adidas. E essa é uma política que foi imposta principalmente na periferia, para as mães trabalhadoras, inclusive com o critério de que essas seriam as creches que estariam atendendo integralmente. Então, você empurra as mães da periferia para um tipo de atendimento que vai ser sucateado. E vai ser sucateado por quê? Porque as profissionais que estão lá também sofrem um ataque, que é a não garantia de direitos legais que nós conquistamos ao longo da nossa luta para garantir qualidade educacional. Então, por exemplo, essa professora nessa unidade terceirizada de ensino não vai ter direito a 1/3 de jornada pedagógica. Não vai ter garantido, gente, a formação continuada. Então, essa profissional, que é uma mulher, vai sofrer um ataque. E a mulher que recebe esse serviço também, porque o filho dela vai estar nessa escola. Mas não para aí. As condições de trabalho hoje que se encontram nas escolas de ensino fundamental são terríveis. A gente fala de inclusão numa comunidade em que as crianças não têm acesso a nenhum tipo de tratamento e terapia, de nenhum acompanhamento, a não ser aquele que é dado dentro da escola. E essa professora que recebe essa criança com uma necessidade diferenciada, uma criança com deficiência, não só uma, 4, 5 por salas, ela está sozinha. Sozinha, para cuidar das crianças, e mais, no final do período, do final do ano letivo, como nós estamos chegando agora, essa mesma professora que teve que parar todas as suas aulas para atender a necessidade de um aluno individualmente, porque essa criança ela se desequilibrava durante a aula, ela passa a ser cobrada pelos índices que ela não consegue alcançar. Então, ela passa a ser assediada pela nota que ela não consegue alcançar na prova, mas só que durante a aula ela estava cuidando das crianças que tinham necessidades especiais. Sozinha, sendo pressionada, sendo coagida, esses profissionais estão adoecendo. E a hora que eles adoecem, não tem quem vá para o lugar. As salas são divididas. Os alunos permeiam outras salas de aula, superlotando ainda mais as salas de aula. E quando você tem uma profissional que vai substituir, pasme, essa profissional também sofre.
Sofre por quê? Porque o contrato dela é precário. Aqui na cidade de Guarulhos, o professor substituto é igual Uber. Trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Não tem direito a férias, não tem direito a 13º. Se ele for ao médico, ele perde o dia. Os contratos acabam no meio do ano. O profissional, de repente, está numa sala de aula, é obrigado a acessar, e essa sala vai passando de professor em professor e professor, e salas que, às vezes, passam por 10 professores durante o ano letivo. E qual é a cobrança? Você tem que atender um índice. Você tem que atender uma prova. Então, gente, hoje, de fato, pensar no chão da escola é pensar no adoecimento das mulheres e na precarização da educação que também os filhos das munícipes recebem. Eu agradeço e faço votos que a gente caminhe para a superação desses desafios. Obrigada, professora Solange da Cruz. Eu passo agora a palavra ao professor Alexandre Santana. Boa noite a todas e todos. Boa noite a quem nos assiste pela TV Câmara. Boa noite à mesa, bem representativa, maioria mulheres. É isso que a gente sempre espera em todos os lugares da sociedade, que a maioria seja sempre feminina para poder, de fato, ocupar os espaços e contribuir para que a gente possa ter, com o olhar da mulher, uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais igual, com oportunidade para todas e para todos. Então, quero começar a minha fala dando complemento ao que a Solange falou aqui sobre educação pública, mas, assim, nós somos batalhadores, 30 anos em sala de aula, e a gente lutou bastante para poder ter alguns avanços, e tivemos. Hoje nós estamos numa linha de retrocesso, né, com esses governos de direita. A sociedade ela tem aquele efeito cíclico, né? Nós tivemos a época da ditadura, depois a redemocratização, os governos de esquerda, garantias de direitos. Hoje a sociedade, infelizmente, enxerga, através das redes sociais, que atrapalha muito o debate democrático sobre a importância da política na vida das pessoas, e acaba elegendo governos que não representam a própria população, não representam aquele que mais precisa do serviço público, né? Então, nós estamos vivendo esse efeito cíclico na sociedade. Alguns governos de direita, em nível federal, nós retomamos em pouco tempo o governo federal. O presidente Lula, foram 4 anos, tirando a questão do golpe do Temer, que também tirou muitos direitos trabalhistas, inclusive. Então, esses governos de direita, eles vêm justamente para amassar cada vez mais a classe trabalhadora, a mulher, o pobre, as famílias mais vulneráveis, e a gente tem que lutar e continuar lutando sempre para poder buscar o direito de todo mundo. Na educação, a gente está... e aí me dirigi a Elaine aqui, e a gente vê o seguinte: o quanto esses governos de direita e os representantes de direita nos atacam, né? Vocês sofreram, a juventude da Unifesp sofreu um ataque de um vereadorzinho que tem nessa Câmara aqui, que não vem fazer debate político nenhum, vem só lacrar na rede social, e ao invés de estar ajudando, né, essa juventude da cidade de Guarulhos, que vem de fora, que, como você falou, que falta muita estrutura para a permanência dos jovens na universidade, em vez de contribuir para esse debate, independente do pensamento ideológico dele, vai na porta da universidade ofender, gritar, bater nos jovens que estão lá para poder lacrar na rede social. Esse é o modelo de parlamentar, de governo de direita. Então, a gente tem que continuar lutando contra isso. Essa juventude que nos representa, vai nos representar, tem que saber fazer esse embate, que nós fizemos muito isso na década de 80, década de 90, ir para o confronto, porque nós estamos na busca de garantia dos nossos direitos. Aqui, na cidade de Guarulhos, nós tivemos uma aberração nos últimos 8 anos, que foi o desmonte da educação pública na cidade. Nós víamos numa crescente desde o governo do Eloy, depois, quando o Moacir foi secretário de Educação, os tempos áureos, onde foram construídos quase 100 escolas, a quantidade de vagas
de creche e no ensino fundamental saltaram de 27 mil para 120 mil. Em 8 anos, para quem nos assiste, em 8 anos, um prefeito que ficou na cidade não ampliou uma vaga sequer e conseguiu diminuir de 120 mil para 114 mil. Eu nunca vi isso na história do Brasil. Um prefeito ficar 8 anos e não fazer uma vaga de escola e diminuir ainda. Sem contar tirar os direitos dos trabalhadores. As professoras, os professores ganhavam 70% na cidade de Guarulhos, acima do piso nacional. Em 8 anos, quando ele entregou, né, graças à democracia, ele saiu fora, entrou o atual prefeito, e aí a gente está avaliando qual é esse modelo de gestão, mas que também é muito semelhante. Mas a gente, quando ele entregou, os professores estavam recebendo 10% a menos do que o piso. Ou seja, em 8 anos ele conseguiu fazer com que o salário do professor diminuísse em 80%. Um absurdo isso que aconteceu aqui na cidade de Guarulhos, sem contar o ataque, que a Solange citou bem aqui, o assédio moral em cima das professoras de todo mundo, foi gritante, processo nas costas de todo mundo. Então a gente espera que isso não aconteça mais, a gente vem trabalhando dia e noite para que isso não aconteça, para que de fato a gente possa exercer o nosso trabalho para educar essas crianças que merecem um futuro melhor, assim como nós tivemos as nossas oportunidades, e que eles possam, de fato, fazer, ter as melhores condições para ter um futuro melhor. Para concluir, falando um pouco dos nossos projetos, né, a Janete citou aqui esse projeto que a gente fez na Câmara para garantir o direito de igualdade salarial para todos os professores da cidade de Guarulhos. É um feito inédito no Brasil, uma cidade ter uma lei onde todo professor tem as mesmas condições de trabalho, seja salarial, seja 1/3 da jornada para poder se formar, preparar a sua atividade, porque nós estamos falando, e esse debate aqui é sobre mulheres, né? Então a gente tem que fazer um debate sobre o tempo de trabalho da mulher no mercado de trabalho, porque a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista, onde ela tem a dupla e a terceira jornada. Não dá para uma professora ficar 10 horas dentro de uma sala de aula, sendo que ela vai para casa, onde ela ainda não tem as divisões de responsabilidades, e ela tem outras responsabilidades a fazer e tem que preparar a aula para o outro dia. Isso é desumano com a mulher, isso não pode acontecer em lugar nenhum, e nós temos que ter a responsabilidade de garantir esse direito para a mulher, porque ela precisa, no horário de trabalho dela, preparar as atividades, fazer jus à sua formação acadêmica e ir para casa curtir a sua família, né, passear com os filhos, curtir o seu relacionamento, enfim, curtir uma Netflix. Não dá para a mulher ficar levando o serviço para casa. Então, nós vamos, em Guarulhos, nós estamos brigando bastante aqui na Câmara, e para concluir, para que esse projeto seja aprovado e a gente, de fato, para o Brasil inteiro, mostre, ó, Guarulhos vai sair das páginas policiais da educação, porque o que foi feito aqui foi um crime na cidade de Guarulhos. Vai sair das páginas policiais e vai ser uma cidade exemplo para o nosso Brasil todinho. Para os professores da rede, a gente nem conseguiu debater ainda, né, Janete? Mas a gente propôs a mudança no plano de carreira, porque o secretário anterior também arbitrariamente mudou o plano de carreira da categoria de professor, e a gente apresentou um projeto revogando boa parte daquilo que ele apresentou como projeto que foi aprovado ano passado, tirando direitos das professoras, dos coordenadores, dos diretores, supervisores, e garantindo, de fato, a evolução funcional, que é um pedido histórico da categoria, e nesse projeto de lei a gente propõe aí uma mudança para garantir esse direito das professoras. É a nossa pequena contribuição nos espaços, e deixar para a juventude aqui o seguinte: não tenham medo de disputar os espaços. Os espaços serão nossos desde que a gente tenha vontade, tenha garra para poder ocupá-los, para poder representar toda a nossa classe, que é a classe trabalhadora, as nossas famílias mais vulneráveis. Um beijo, um abraço para todo mundo que nos assiste. Obrigada, professor Alexandre Santana. E agora eu vou passar a palavra ao professor Marcos Manuel dos Santos, também por 7 minutos. E, ao ele terminar, se encerra as inscrições. Até agora, só temos 3 pessoas inscritas. 4. Okay. Aqui tem 3. Muito boa noite para todas e todos, todas as pessoas que acompanham de casa, que vão assistir depois pela internet. Quero cumprimentar a vereadora Janete, parabenizá-la pela iniciativa, cumprimentar em nome da Verusca os colegas da mesa e agradecer pelo convite.
Eu sou Marcos Manuel, sou da Frente Popular e Democrática em Defesa da Escola Pública. Vim da cidade de São Paulo, sou estrangeiro aqui hoje, agradeço o acolhimento da cidade de Guarulhos, mas quero deixar registrado que eu fiquei absolutamente chocado com a quantidade de pedágios que a gente vai pagar quando vier de São Paulo para Guarulhos e quando voltar de Guarulhos para São Paulo, né? Eu já tinha ouvido falar, mas hoje, ao ver aquelas praças, aqueles totens, o tal do free flow, né, eu fiquei absolutamente chocado. Espero que todo cidadão, toda cidadã, todo motorista que passe pela rodovia Presidente Dutra fique tão chocado quanto eu e dê ao governador desse estado o troco que ele merece por impor um prejuízo desse à população e à cidade de Guarulhos e a todas as cidades aqui do entorno, que certamente esses pedágios vão trazer muito lucro para as concessionárias, mas vão trazer problemas para a universidade, para os comerciantes, para as empresas, para os trabalhadores, para todo mundo que vive a vida e está fora dos negócios aí de quem ganha muito dinheiro. Bom, a Frente Popular e Democrática em Defesa da Escola Pública é uma articulação surgida naquele contexto que a Silene falou aqui no começo. Então, a gente, no final do ano passado, quando se deparou com aquela novidade, né, que foi o acirramento do ataque por conta do mesmo governador do estado, né, que leiloou escolas na Bolsa de Valores, e a gente viu no mesmo movimento o prefeito da cidade de São Paulo, que tinha acabado de ser reeleito, dizendo que faria algo semelhante na cidade de São Paulo, e, de fato, depois tentou fazer, afastando um conjunto de diretores das suas escolas. Então, a gente reuniu, naquele momento, um conjunto de educadores e educadoras da rede municipal da cidade de São Paulo, da rede estadual, colegas educadores que estão na ativa, mas que também estão aposentados do trabalho, mas continuam ativos na luta, gente que está nos sindicatos, que está em mandatos parlamentares, que está em coletivos, que está no chão da escola, que é familiar da escola pública, e a gente, dentro desse movimento de articulação, de fortalecimento, criou, então, uma frente que tem gente de partidos diferentes, de entidades diferentes, mas que tem essa pretensão de somar forças, de se juntar para defender a escola pública, porque a gente sabe que os ataques têm vindo numa quantidade muito grande e de todos os lados. A gente tem se dedicado a algumas pautas que já apareceram aqui hoje, né? O tema da plataformização, o tema da educação infantil, a defesa das crianças pequenas, porque a gente sabe que tem gente querendo ganhar dinheiro com as crianças, tem gente alugando prédio que é inadequado para colocar criança, tem gente fazendo de tudo para morder o dinheiro da educação, e se tiver que atender criança de qualquer jeito, não tem problema. Agora, Alexandre, hoje foi a primeira vez que eu ouvi dizer de alguém que na educação infantil tenha fechado vagas, né? Tenha sido incompetente para abrir novas vagas e tenha sido aí competente para fechar, né? Um caso de sucesso ao contrário, né? Então, esse tema da educação infantil está no nosso radar, e está também o tema que a Verusca já trouxe aqui hoje, né? Que é a ampliação da carga horária das ciências humanas. A gente fica muito feliz em ver aquele repertório ali, aquele conjunto de cursos da Unifesp, e a gente gostaria que todas as universidades tivessem mais cursos de história, de filosofia, de sociologia, de geografia, porque a gente sabe que esses cursos são fundamentais para formar o pensamento crítico, para formar a cidadania, para formar para o mundo do trabalho também, porque um trabalhador que conhece a história, um trabalhador que conhece a sociologia, um trabalhador que conhece a filosofia, ele vai ser um trabalhador melhor, ele vai ser mais consciente dos seus direitos, ele vai ser mais consciente do seu papel enquanto trabalhador, inclusive. Então, esse tema das ciências humanas também está aí no radar da Frente Popular e Democrática em Defesa da Escola Pública. A gente criou um instrumento para mapear os ataques que têm sido feitos
pelos governos, né? E a gente sabe que aqui em Guarulhos, inclusive, o Alexandre já relatou, a Janete certamente também tem aí um repertório de exemplos como os que o Alexandre trouxe. Então, a gente tem esse instrumento que é o mapa do ataque à escola pública. Ele é uma iniciativa nossa da Frente Popular e Democrática em Defesa da Escola Pública. Ali a gente já está no próprio mapa, mas para chegar àquela página ali é só ir no buscador, aquele que eu não quero dizer o nome para não fazer propaganda, porque eles não merecem, mas indo lá no buscador, escrever mapa, ataque à escola pública, a gente vai chegar naquela página ali. E ela permite o quê? Que qualquer cidadão, qualquer entidade, os assessores do seu mandato, Janete, a gente queria deixar essa sugestão aqui para a sua assessoria, os sindicalistas aqui de Guarulhos, quem está no dia a dia das escolas, quem é familiar, entre ali no Relate o seu caso, preencha um formuláriozinho que vai aparecer lá, bastante simples, garantia de anonimato sempre, e vai lá dizer o que está acontecendo aqui na cidade, um ataque que está sendo feito aqui pelo poder público, pelos vereadores, por alguma entidade aqui contra a educação. E esses relatos todos vão gerando, se você puder clicar para mim, por gentileza, colega, o mapa histórico, que é o segundo, mapa interativo, perdão. Ele abre, então, um mapa que, infelizmente, tem esse conjunto enorme aí de pontos, né? Cada ponto desse é um ataque feito à escola pública, feito à educação pública no estado de São Paulo, e as cores estão categorizadas aí, né, por tipos de ataque. Então, tem ataque que é o da intervenção, tem ataque que é privatização, a gente tem o sucateamento, a gente tem a militarização das escolas, a gente tem as ações de autoritarismo, como a que já foi relatada aqui pelo Alexandre, que ocorreu na Unifesp, tem situações de assédio. Então, cada uma dessas situações que a gente tem conhecimento delas por meio da imprensa, por meio do sindicato, por meio dos nossos companheiros e companheiras, aparece como um ponto ali. A gente gostaria muito que esse mapa fosse limpando, né? Que a gente conseguisse acumular forças suficientes, que a gente tivesse mais vereadores e vereadoras comprometidos como a Janete, mais deputados, co-deputados como a Silene, mais gente defendendo a escola pública, para que a gente vá dizendo ali onde tinha um ataque, a gente tirou o ponto e colocou no lugar uma boa experiência. Um cursinho popular novo que começou a acontecer para atender a juventude, uma escola nova que foi criada, uma ação positiva feita pelo governo para valorizar a educação pública. Então, enquanto isso, a gente vai denunciando, porque a gente constrói o mapa, e aí quando algum jornalista procura a gente, fala qual é a pauta da educação. A gente indica o mapa para eles e diz lá, infelizmente, não falta assunto no que diz respeito à educação pública, e a gente encaminha também os casos, sempre que possível, para o Poder Judiciário, para que eles nos ajudem aí na luta. Última coisa, queria deixar aqui uma sugestão, né? A gente está no processo de discussão do Plano Nacional de Educação. Ontem, o ministro da Educação estava lá, junto com a relatora, a deputada Tabata, o deputado Moses, presidente da comissão e relator, divulgando o relatório do Plano Nacional de Educação. E, uma vez que ele seja aprovado, vai entrar num segundo momento, que é a discussão dos planos municipais. E aí a gente vai ter o desafio aqui da cidade de Guarulhos, vocês, né, com o apoio da Unifesp, certamente, da ANPU, da vereadora Janete, de tanta gente comprometida aqui dessa cidade, vocês vão ter a tarefa de construir um plano municipal para a educação de Guarulhos, atualizá-lo, né? A gente torce para que aquele roteiro que a Janete deu no começo, porque na fala dela ela já relatou o que precisa ser resolvido aqui na educação de Guarulhos, depois o Alexandre veio aqui e complementou com alguns exemplos, inclusive a gente espera que esse plano seja capaz de dar respostas a esses desafios todos, e a gente deixa a Frente Popular e Democrática em Defesa da Escola Pública à disposição para contribuir com vocês nesse processo de construção do plano. Muito obrigado, boa noite para todas e todos.
Obrigada, professor. Nós temos inscritos Laurim dos Santos Araújo, Uniafro, Mabel Assis. Por favor, Laurim. Laurim, você tem 3 minutos, tá bom? Obrigada. Aqui. Bom, primeiramente eu quero pedir licença, né? Meu nome é Lauren, eu faço parte do Uniafro Mabel Assis, né, o cursinho popular da do Pimentas, aqui de Guarulhos, e também faço parte dos Jovens Defensores Populares, que é um novo projeto do governo, em parceria com a Fiocruz e a Uniafro, enfim. E a gente ouviu bastante, né, sobre o ataque que as escolas têm sofrido. Eu acabei a escola no ano passado, o ensino médio, mas eu percebia muito o quanto isso atingia a gente, né, de certa forma. Por exemplo, eu era uma aluna que eu sempre gostei da escola, enquanto todo mundo era tipo, eu não gosto da escola. Eu era aquela pessoa que gostava muito de ir para a escola, porque eu sempre gostei de aprender. Né? Meu pai sempre fez parte do movimento de rua, movimentos sociais, movimento negro. Então, eu estava sempre nas ruas, movimento de hip-hop e tudo mais. Então, claro que eu ia querer aprender. Né? Conhecimento é um dos elementos do hip-hop, inclusive. E, conforme eu fui para o ensino médio, eu perdi toda a motivação que eu tinha de ir para a escola. E eu não sabia por quê. Só que, depois que eu acabei e eu entrei no cursinho do Mabel Assis, eu comecei a entender por que estava deixando, inclusive, os alunos tão exaustos, né? Porque os próprios professores também ficam muito exaustos. Como a gente pôde ver os ataques que os professores têm sofrido. Inclusive, se eu não me engano, o próprio governador colocou, em setembro, uma lei, né, que os professores vão ser proibidos de comer a merenda da escola, sabe? Então, como é que o professor vai ter coragem de lutar pelos seus direitos se ele não consegue nem, como falaram, trabalhar direito? Porque se ele não trabalha, ele não recebe. Sabe? Então, é importante a gente lembrar para os professores que eles são importantes, exatamente para eles não pararem de fazer seu trabalho, porque a gente sabe que só a educação salva. E eu só queria deixar isso registrado. Laurim, muito obrigada. Da Uniafro, Mabel Assis, parabéns. Agora, nós vamos ouvir a Janaína Ferrato Elias, professora da rede municipal. E, em seguida, a Vera Aparecida, que eu não estou vendo ela aqui, mas... Tá funcionando. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentando aqui a mesa, na figura da Janete, cumprimentando a audiência aí da TV Câmara. Aproveitando essa semana, que a gente sempre lembra o Dia do Professor e a Semana da Educação, eu gostaria de estar aqui para falar coisas boas e comemorar e ter coisas felizes para dizer. Infelizmente, eu fui contemplada por todas as falas que me antecederam. Tá? Me solidarizo com todos os problemas dos colegas, até porque a gente passa isso junto. Sou professora há mais de 20 anos, né? Trabalhei na rede particular e na rede pública de Guarulhos, no Estado. Hoje atuo na Prefeitura de Guarulhos, na Prefeitura de São Paulo. E, infelizmente, também o cenário está muito parecido. Né? A gente tem muita cobrança e pouca valorização. Né? Não é a altura que deveria ser. A gente é cobrado o tempo todo, plataformização chegou para nós aqui na rede, maquiada, né, com outros nomes bonitinhos, né? São recursos interessantes, mas que foram impostos e em nenhum momento foi discutido com categoria nenhuma, né? E sem considerar os nossos planejamentos, tudo que a gente planejou desde o início do ano, um cronograma interno da nossa escola, enfim, de todas as escolas da rede, as coisas vão chegando e vão sendo impostas e vão sendo cobradas. E a gente, se não atinge, é claro que fica com aquele atestado de incompetência, né? Porque depois vem uma provinha para dizer o que a gente trabalhou e como a gente trabalhou e evidenciar principalmente aquilo que a gente não atingiu, né? Dificilmente vai alguém no chão da escola
para ver como é o dia a dia de uma escola que trabalha com recursos humanos reduzidos, com falta de professores, com professores doentes, cansados, sobrecarregados e, muitas vezes, sem professores, né? E eu queria lembrar também, gente, aproveitando a temática aqui, mulheres e educação, né? Já falamos bastante de professores e professoras, mas a educação dentro da escola ela não se faz somente e exclusivamente com professores. Lá dentro todo mundo é educador, né? Então, teoricamente, todo mundo deveria ser valorizado, bem tratado e respeitado, né? Mas o que a gente vê e assiste lutando sempre é o sucateamento e a precarização. E a gente vai seguir em luta, né? Essa é a mensagem. Mas na escola a gente tem a pessoa que limpa e que também ajuda a educar a criança a não jogar o papel, a não esquecer a torneira aberta, enfim. Nós temos as cozinheiras que também sofrem aí essa iminente ameaça de privatização, vai privatizar e vai privatizar a gestão. Há quanto tempo, Solange, nós estamos aguardando na rede um concurso para diretores? Fica aqui um questionamento, já que vai ficar gravado, né? A gente tem um monte de gente aí designado, comissionado, nada contra, fazem bom trabalho também, mas a gente precisa de pessoas que tenham autonomia e que possam agir sem medo de ser perseguidos. Porque a gente não está falando de gestões democráticas. Há mais de 8 anos, Guarulhos não tem gestão democrática. E isso eu falo com conhecimento de causa, porque é bem a época que eu estou aqui, né? Eu nasci nessa cidade e trabalho na rede há muitos anos. Então, hoje, a gente não tem nem para onde apelar, não tem um poder público municipal, um executivo que a gente possa sentar e dialogar. E aí eu trago também aqui, aproveitando, já que é denúncia, reclamação, nós temos vários professores e funcionários da rede esperando um novo plano de ser contemplado pelo PDV. Pessoas que tinham um plano quando foi proposto o PDV e de continuar na educação, atuando, né? Porém, as pessoas adoeceram, não conseguem mais continuar e não tem como, estão forçando a pessoa a pedir exoneração. A gente entende que o PDV não é obrigação de poder público, mas já que existe, já que foi proposto e tem uma lista de espera, por que ninguém chama para conversar? Ficam prometendo e jogando o RH para a prefeitura para o RH, enfim. São coisas que cansam a gente, adoecem, e fica difícil da gente conseguir seguir educando para uma sociedade emancipada, para tornar os nossos estudantes cidadãos críticos, pensantes e atuantes, para mudar tudo isso aí que a gente vê de errado. Só que a gente também não está bem. Isso precisa ser dito, tá bom? Encerro aqui com essa mensagem aqui. A gente precisa continuar na luta, gente. Obrigada, viu, gente? Com a palavra, a Vera Aparecida dos Santos, do movimento Mensagem do Silo Guarulhos, por 3 minutos. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite à mesa. Pedindo licença aqui a todas para poder usar esse espaço de fala. Quero agradecer por esse momento, porque estamos no momento crítico da educação. Eu diria, a educação está na UTI há um tempo muito longo, e oxalá sobreviva, né? Porque se seguirem esses desmandos políticos, a gente vai se perguntar cadê a educação. Eu quero falar de um dos agravantes que traz tudo isso que os colegas falaram. Um deles, eu vou citar, que esse sucateamento da escola, que esse desrespeito, essa violência aos professores, ecoam em várias situações, trazem vários agravantes, e um deles é o agravante da violência. A escola hoje é palco de inúmeras violências. Por quê? Salas de aulas superlotadas, contingente de professores abaixo da capacidade, estruturas
de escolas sucateadas, com dificuldade de um professor exercer adequadamente sua profissão. E não estou dizendo que ele quer exercer dentro do conforto dele ficar sentado lá, não. Ele não tem estrutura, questão até de espaço. Como que eles querem um professor com salas de aula extremamente lotadas? E agora, que me digam os colegas alunos que vão vir falar aqui depois, espera aí, agora tem um tal de digital, agora fica um IA lá dando aula. E os problemas que advêm da convivência escolar. Então, o que eu vou falar aqui? Que eu, como uma funcionária da Prefeitura de Guarulhos, assisto e atendo continuamente vítimas oriundas desse espaço escolar. Eu nunca vi tanta violência sexual oriunda de creche como está acontecendo em Guarulhos. E o silenciamento que a educação, que a gestão faz, e eu deixo aqui meu protesto à gestão educacional do município de Guarulhos e do governo do Estado. Não podemos silenciar. E o que eu chamo silenciar? Não basta fazer um protocolo e encaminhar para psicólogo. Isso não é atuar. Eu preciso entender por que isso acontece e quais seriam as formas de intervir dentro do espaço escolar. E olha que eu estou falando, Janete sabe disso, com propriedade, os colegas sabem, porque atuo na saúde, no atendimento a vítimas de violência. E eu nunca assisti, nos meus 18 anos de prefeitura, tantos casos oriundos de creches, de ensino fundamental, estupros coletivos ligados a escolas. Então, quero deixar meu protesto e dizer: salvem a educação. Agora, a professora Fabiana de Abreu. Por 3 minutos, Fabiana. Isso é gravíssimo. Olá, boa noite a todos e todas e todes. Agradecendo a presença aqui dessa mesa maravilhosa. E o que eu quero falar faz parte dessa reflexão que a gente está fazendo aqui, que ela é necessária, que ela é bastante urgente, que tem a ver com esse momento educacional que a gente está vivendo agora, que é os serviços públicos, né, a educação e a saúde, foram oferecidos em sacrifício ao capital, né? E significa exatamente o quê? Toda a estrutura que foi feita dos anos 80 para cá em relação à educação, ela está no cotidiano da gente sendo desmontada. Essa cidade aqui, até mais ou menos 2015, havia nessa cidade grandes movimentação para a educação, né? Nós que somos do Estado, nós levávamos 48, 50 ônibus para fazer greve até 2015. A gente tem as greves do município aqui, que sempre foram muito fortes, e que a gente sabe que os ataques que os governos fizeram foram esvaziando essa ferramenta importante para a gente, né? E hoje a gente não tem abonada, a gente não tem chegar uma hora atrasada, eu tenho 6 aulas, eu não consigo chegar na sexta. Na 6 eu vou chegar na segunda, a gente não tem mais isso, a gente não tem mais abono para fazer nossas reuniões. Então, aos poucos, esses governos que foram sendo eleitos do Dória para cá, principalmente, foi desorganizando a nossa vida dentro do magistério e tornando a nossa vida mais difícil. E, como a Verinha falou, o resultado disso é uma violência bastante grande. Quando eu falo que nos oferecerem sacrifício, significa dizer exatamente que os discursos de ódios que foram perpetrados contra a educação e que são ainda, significa dizer que o professor é demitido sem motivo nenhum, né? O professor perde o seu contrato, que é contratado, perde o seu contrato, não tem garantia de estar trabalhando no próximo ano. Muitos professores, há anos sendo contratados, não têm garantia de que um dia vai se aposentar.
tá? E está falando aqui para vocês uma professora que é de História, uma professora que, neste momento, está demitida do Estado de São Paulo por estar ensinando exatamente a Lei 10.639, né, que foi modificada pela Lei 11.645 de 2008. Nós somos professores da cidade de São Paulo que, de forma arbitrária, fomos demitidos pelo governador do Estado de São Paulo e que o argumento que ele utilizou para isso foi que alguns professores estavam se comportando de maneira insubordinada. O que significa isso? Né? Que algumas regras que ele impunham, principalmente no começo das plataformizações, quando não era uma coisa obrigada, a gente fala assim, bom, se eu não sou obrigada a fazer isso ainda, eu não vou fazer. Né? Mas, principalmente, foi um ataque em relação a essa questão da Lei 10.639, da questão da luta das mulheres dentro da escola, a questão de a gente estar trabalhando o gênero e tudo mais. E aí, esse discurso de ódio que muita gente aqui dessa casa, que a gente fala que é a casa do povo, sai pela rua fazendo e que resulta nessas violências que a gente vem sofrendo. E a gente precisa de nos reorganizar, a gente nunca deixou de estar organizado, mas de fortalecer a nossa luta no nosso cotidiano, para que a gente possa, enfim, mostrar para os governos que tem uma coisa importante que a gente não abre mão, que é o futuro dessa nação, que a gente sabe que não se faz reeducação, mas os fundos educacionais, os grandes empresários da educação estão muito mais interessados em ganhar dinheiro, por isso que a educação, nesse momento, está agonizando, porque os governos que vêm sendo eleitos são governos que atendem às necessidades do capital e não à necessidade de desenvolvimento individual ou social. Então, é uma situação assim, bastante grave essa que a gente está vivendo. Então, a gente precisa de ter esses momentos. Uma pena que não está muito cheio, mas o pessoal que está aqui consegue multiplicar essa mensagem, a gente está sendo transmitido pela televisão, significa dizer que a gente machucaram a gente, mas a nossa raiz ainda é forte. Né? Machucaram a gente ainda, como diz Marielles, nós somos semente, e significa dizer que a gente está na luta, e a gente vai dizer para todos os governos que querem destruir a educação, que antes de eles fazerem isso, eles vão ter que passar por cima, que nós somos o último bastião, que é de segurança, que é de proteção e educação. Tá bom, gente? Obrigado. Agora vamos ouvir o Wilber Baldassi, por 3 minutos, por favor. Boa noite a todas as senhoras da bancada, boa noite a todos os senhores e boa noite a todos que se encontram aqui. A minha não é bem uma fala, e sim uma curiosidade, algumas perguntas, alguns temas que foram levantados aqui. Eu entendo um pouco só da educação, pelo que a gente vem vendo em noticiário e estudando o que vem acontecendo. Um dos pontos que me chamou a atenção agora foi referente à professora sobre a quantidade de assédio sexual que vem acontecendo, tanto alunos e professores, e principalmente o da professora agora, que eu fiquei... dá uma revolta por dentro, principalmente em creches, que são crianças que não conseguem falar e nem responder. Através desses fatos, eu gostaria de saber, assim, se já aconteceu, como que é feito o tipo da denúncia. Se a senhora presenciou tudo, chamou a polícia, chamou alguma pessoa responsável. E isso, hoje em dia, em pleno século XXI, que nós estamos passando, é algo muito curioso e muito revoltante. É difícil até de acreditar. Um outro ponto também, acho que foi a senhora que levantou sobre o ponto da inclusão. Sabemos hoje que a sala de aulas é superlotada mesmo. Para quem não sabe hoje os números, é em torno de mais de 40 alunos. É totalmente difícil hoje para um professor dar aula, e uma aula hoje com qualidade, faltando com estrutura e outros tipos de materiais. Concordo plenamente nesse ponto. E, a respeito da inclusão, como que poderia ser feito hoje a inclusão? Eu acho que, por uma sala hoje estar superlotada com mais de 40 alunos hoje, a inclusão deveria ser uma parte separada, não incluir dentro da sala de aula com mais de 40 alunos hoje regulares. Seria muito hoje complicado para um professor dar aula para os regulares e ter uma atenção para os alunos de inclusão. E um outro ponto que foi levantado aqui também
foi sobre o abaixo-assinado, que a professora de História ela iria passar, sobre a grade curricular de História, que acabou virando componente, né? Como os professores hoje são bem unidos, tudo, não foi só a disciplina de História que virou um componente, né? Foi junto com as outras, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Seria interessante que esse abaixo-assinado deveria incluir também as outras disciplinas, que elas voltassem a ser uma grade curricular, não só um componente. Vocês, professores que são unidos hoje, têm uma voz muito forte, deveriam colocar também as outras disciplinas, que eu concordo também, que foi falado aqui. Para você, hoje, dirigir um país, dirigir um estado, dirigir um município, você tem que ter o conhecimento, principalmente histórico, geográfico, e entender o desenvolvimento hoje da população. Você precisa entender o todo. Então, eu acho de esplêndida a necessidade que esteja, que volte também a grade curricular, Geografia, História, Filosofia e Sociologia, que não seja um abaixo-assinado só exclusivo e só para a História. Tem que lembrar também dos outros professores das outras grades curriculares. Essas 3 perguntas que mais eu guardei, que mais eu fixei aqui também, que eu gostaria que pudessem estar me respondendo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Linder. Eu vou solicitar agora que quem quiser da mesa falar, nós vamos tentar ser breve, porque nós deveríamos ter começado às 18 e a previsão era 21. Nós temos apenas 20 e poucos minutos para encerrar, né? Então, as considerações finais, eu peço que sejam realmente respeitado o tempo e todas as questões, nós, da comissão, agradeço, inclusive, a doutora Giovana Egres, que está aqui, que vai fazer um relato, né? E essa na Semana da Educação, é uma abertura, porque, como muito bem disse a professora Fabiana, é difícil mudar, porque faz parte do sistema privatizar e precarizar a educação, porque eles sabem muito bem que, através da educação, é que se cria pessoas pensantes, né? E respondo à professora Janaína. Janaína, eu sou da Comissão da Mulher, e, para fazer aqui pode-se falar tudo, todos os educadores, porque na escola não existe só professores, existem todos os outros, e está aberto a isso. Mas tinha que ter a palavra mágica mulher, por causa da nossa comissão, né? Então, foi uma estratégia para conseguirmos fazer essa audiência, tá bom? Então, agora, rapidamente, vou passar. As pessoas podem ficar aqui mesmo, usam. E aí eu pediria que realmente fosse 1 minuto. Então, gente, primeiramente, eu quero saudar, né, todos aqui que falaram. É um debate muito importante, muito proveitoso para a educação. Parabenizar mais uma vez a vereadora Janete Pietá pela iniciativa dessa audiência. São debates fundamentais, importantíssimos. Nós vamos seguir na luta em defesa da escola pública, em defesa da educação, né, e também do protagonismo feminino nessas lutas, né? Então, vocês podem contar conosco, né, podem contar com a bancada feminista do pessoal na Assembleia Legislativa, e vamos juntas e juntos construir, né, e mudar essa realidade, porque é possível, né, diante de tanto ataque, a gente também tem que ter uma esperança, que eles não vão reinar a vida toda, né? A gente tem muito exemplo de luta aí na história, né, já que se falou da história, de que basta, né, uma ação para tudo mudar. E nós estamos nessa luta para transformar a sociedade brasileira e para defender a educação pública, gratuita e de qualidade. Um grande abraço a todas, todos e todes. Obrigada. Professora doutora
Elaine Lourenço. Obrigada. Eu também quero agradecer a oportunidade, a mesa, aos colegas que falaram. É um pouco isso mesmo. O retrato é bastante triste quando a gente olha. Não é novidade para quem está na educação. E eu também estou na educação há alguns anos, né? E, de alguma forma, uma coisa que também é muito alentadora, como você lembrou, é que a gente avançou. Também, aqui a gente não falou das nossas conquistas, mas eu tenho dito, nos anos 80, né, quando eu me formei, quando eu diria que eu trabalharia numa universidade que incorporou parcelas que sempre foram excluídas da educação. Então, isso é um enorme avanço, né? Então, acho que a gente também tem que celebrar o que a gente já conquistou e lutar sempre. No fim das contas, a gente está sempre disputando. E, na educação, isso é um mantra. Então, agradeço. Estaremos sempre em defesa da escola pública, da universidade pública, socialmente referenciada. Muito obrigada. Verusca, um minuto. Bom, seguindo as falas, né, eu acredito que nós estamos aqui dentro de uma comunidade educativa. Acho que todos que passaram, falaram exatamente isso, né? A professora Janaína chama a atenção desse lugar, né, de quem faz a comunidade. E aí vem um provérbio africano, né, que diz, para educar uma criança, nós precisamos de toda uma aldeia. E é isso que acho que a gente está fazendo aqui. Não só uma aldeia, mas a gente vai usar a palavra, né, do movimento negro, que é um aquilombamento. É pensar que nós vamos seguir, sim, como a Elaine trouxe agora, né, erguendo as nossas conquistas. A 10.639, 11.645, contra o discurso do ódio, o nosso conhecimento, a nossa história. E aí, quando o professor chama a atenção aqui da questão da história, a história é importante porque ela dá base para todas as outras ciências. Ela é mais antiga. E, nesse sentido, nós trazemos, sim, a leitura da AMPU, mas, com certeza, né, a nossa perspectiva é lutar contra o desmonte de um currículo que quer os nossos alunos sendo alienados. E nós dizemos não, nós queremos resistir e fazer com que essa juventude ocupe esses espaços, inclusive aqui. Então, estou muito feliz, eu acho que a gente deu conta. Agradeço demais a Janete, né, que todo mundo sabe, ela vem de uma trajetória de peregrinação mesmo, e está aqui conosco, e todas as pessoas que estão aqui, né? Que veio de São Paulo, que veio de Pinheiros correndo, né? E todos os camaradas e camaradas, e a nossa juventude que está aqui. Então, faremos Palmares de novo. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Que conte a história. Não se esqueça, meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Que bom. A luta continua e vamos passar imediatamente para Solange da Cruz. Bom, quero agradecer o convite, né? Agradecer essa mesa que hoje fez um debate muito importante aqui. Não queria deixar o colega sem resposta, dizer que nós, educadores, temos proposta para a inclusão, que não é tão simples, é algo complexo, mas não cabe o abandono da criança com responsabilização só do professor, né? A gente quer fazer um debate sério e os educadores têm proposta para isso. E dizer que, gente, a escola é um lugar de proteção da infância. Sem o projeto da extrema-direita para a educação no Brasil coloca a gente na barbárie. Nós temos condições de mudar isso. Temos que esperançar e defender a escola pública nesse país. Tá? Obrigado. Professor Alexandre Santana. Vou agradecer o convite, Janete, Verusca, parabenizar os movimentos aqui presentes, principalmente a juventude do cursinho da Uniafro que está aí. Dizer que estamos juntos, esperamos que vocês possam, de fato, ingressar aí em breve às salas de aula das universidades, principalmente da Universidade Federal, lá do Pimentas, onde vocês já fazem o cursinho, e contamos com vocês na luta
Vocês são a esperança de um futuro melhor na luta para que as pessoas mais vulneráveis possam ter, de fato, espaço na sociedade. Nós vamos continuar brigando aqui, eu e Janete, para que todas as crianças tenham vaga dentro da escola. A Constituição estabelece que a educação é para todos e todas, e nós vamos continuar brigando para isso. Nenhuma criança fora da escola. E para se fazer educação de qualidade e inclusiva, precisa, de fato, que os professores sejam respeitados, a sociedade precisa voltar a respeitar aqueles que formam cidadão e cidadã nessa sociedade, e os poderes públicos precisam tomar vergonha na cara e garantir, de fato, aquilo que é direito dos profissionais para garantir essa educação de qualidade, que é a valorização, primeiramente através da remuneração e aí na formação continuada, nos espaços formativos, para que todos e todas possam ter uma educação pública de qualidade. Nós vamos continuar nessa luta incansável, sabendo dos avanços que nós tivemos, foram bastante, mas não vamos perder de vista que tem os governos aí que querem arrancar todos esses direitos. Nós vamos continuar lutando para que esses direitos não sejam perdidos e que a gente avance em outros direitos também. Forte abraço, obrigado. Professor Marcos Manuel dos Santos. Bom, também quero agradecer, em nome da Janete, da Verusca, o convite, agradecer a todas e todos que nos ouviram e também aqui compartilharam com a gente tantas ideias, tantas motivações. A Verusca falou de Palmares, eu queria falar da Palestina. Acho que a gente tem que se inspirar no povo palestino. Se depender desses governos, parece que eles querem fazer de cada escola uma faixa de Gaza, né? Querem deixar a terra arrasada. Mas a gente tem que olhar para aquele povo que está há décadas sendo atacado, que passou 2 anos sendo bombardeado e que agora conquistou o fim, ainda que temporário, do conflito e que está lá festejando, está dando a volta e vai dar a volta por cima e vai reconstruir a Palestina. Então, acho que cada estudante que está aqui, cada educador, cada funcionário de escola que é terceirizado aqui tem que olhar para a escola e dizer, assim como o povo palestino, nós renasceremos, nós venceremos esses governos e faremos Palmares e a Palestina livre novamente. Obrigado, gente. Boa noite. Muito bom. Wilber. Em nome da vereadora Carlinda Tinoco, agradeço o convite, agradeço também pela senhora ter me chamado aqui para compor a mesa. Muito obrigado, estão todos de parabéns pelo trabalho. E gostaria de deixar um recado para os jovens aqui, que o importante de tudo, não desistem dos sonhos de vocês. Continuem estudando, que através do estudo vocês conseguem alcançar e realizar os seus sonhos. Através do estudo, eu acabei alcançando o meu. Independente da ideologia de gênero, miscigenação, não importa. Estudem que vocês irão alcançar. Obrigado. Vamos encerrando a nossa audiência. Eu quero agradecer a todas e a todos e dizer que eu sou da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher e deixo bem claro que toda essa audiência está sendo gravada. Nós vamos fazer um relatório. Quero agradecer a minha equipe. Eu cheguei hoje às 3h30 em casa, vindo de Brasília, da COP30. Aproveito para dizer que vai ser um momento muito importante acompanharmos o que vai ocorrer lá em Belém, né? E é um desafio, exatamente o financiamento. E dizer também que eu quero agradecer a equipe, porque, na minha ausência, eles tocaram. Muito obrigada. Não vou citar nomes, porque levanta aí a mão de todos. Estou vendo aqui a maravilhosa Patrícia. Agradecer mesmo. Eu confiei, porque a vida nos exige aceitar que tocas, né, isso é importante. Quero agradecer também à TV Câmara, ao Paulinho, quero agradecer à Eliana, quero agradecer a todos, à doutora Giovana, e dizer que essa audiência é apenas
um início de uma discussão em defesa de uma escola pública de qualidade. E que, para isso, nós temos que construir protagonismos para podermos mudar essa conjuntura que está muito complexa, né? Para não dizer desfavorável aos setores progressistas. E, assim falando, eu vou dar por encerrado, agradecendo a todas da mesa, a vocês que estão nos assistindo, e aos jovens, né? É muito importante, e dou por encerrado essa audiência, e sabendo que, em relação à questão da violência, a Verinha trabalha na nave, e como ela disse, nas escolas muitas vezes tentam esconder que a violência ocorreu dentro da escola. Nós temos que ter pais que denunciem, e aqui na casa nós temos a Procuradoria Especial da Mulher e temos a Comissão da Mulher, que está aberta a toda e qualquer denúncia para tocar, porque não tem o que dizer do absurdo que é a violência sexual, crianças de creche, né? Em qualquer situação, mas especialmente quem não sabe se defender e denunciar o seu agressor. Obrigado pela participação de todos e vamos até a próxima.